Requerimento número 92/2014. Solicita informações a respeito da extração de pedras que está sendo realizada no Rio das Pedras, no bairro das Pedrinhas, bem como se existe autorização para a referida atividade. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que, segundo a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo, conforme aduz o artigo 225. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 4. Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados, considerando que é indubitável que a atividade de extração de pedras na margem do rio causa potencial e significativa degradação ao meio ambiente e que, da mesma forma, coloca em risco a fauna e a flora da região citada, promovendo a extinção de espécies e animais, considerando que o terreno em questão é área de preservação permanente, uma vez que está dentro dos 50 metros da faixa marginal do curso d'água natural perene e intermitente. Considerando que as áreas de preservação permanente têm a função de preservar os locais frágeis, como as beiras de rios, topos de morros e encostas, que não podem ser desmatados para não causar erosões e deslizamentos, além de proteger nascentes, fauna, flora e biodiversidade, entre outros, considerando que a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, uma vez que, segundo o artigo 7º, parágrafo 1º do Código Florestal Brasileiro, tendo ocorrido a supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos na mesma lei. Considerando que a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, considera como infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Considerando que a mesma Lei de Crimes Ambientais declara em seu artigo 44 ser crime ambiental extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, sob pena de detenção de 6 meses ao ano e multa. Considerando que, segundo a Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá, o Poder Público Municipal
deverá zelar preservar o meio ambiente. Artigo 7º. Ao município compete concorrentemente. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Artigo 214. Poder municipal zelará por todas as formas e meios pela defesa do patrimônio cultural e ecológico, bem como da fauna, da flora e do meio ambiente. Artigo 229. A execução da política urbana está condicionada às funções sociais da cidade, compreendidas como direito de acesso de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança, assim como a preservação e a recuperação do patrimônio ambiental e cultural. Parágrafo único. Para fins previstos nesse artigo, o Poder Público Municipal exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem a direcionar a propriedade para o uso produtivo de forma a assegurar: F. Meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum. Artigo 232. O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano deverão assegurar: 3. A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente natural e cultural. Artigo 238. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a todos, em especial a poder público, o dever de conservação, defesa, recuperação e melhoria no meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 240. O município, mediante a lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e o uso adequado dos recursos naturais para organizar, coordenar e integrar as ações dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade com o fim de: 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. 2. Preservar e restaurar a diversidade e integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico no âmbito municipal e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manutenção genética. 4. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou de atividade potencialmente causada de degradação no meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantidas audiências públicas na forma da lei. 6. Proteger a flora e a fauna, nesta compreendendo todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de espécies e subprodutos. 7. Adotar as medidas nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas, impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado. Artigo 241. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente na forma da lei. Artigo 251. A execução de obras, atividades, processos produtivos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerando que está sendo realizada a extração de pedras no rio Pedrinhas,
no bairro Pedrinhas, e segundo informações, já foram retirados cerca de 200 caminhões de pedras do referido local, conforme hipótese anexo. Requeremos ter movimentais ouvido o plenário, ser oficiado, excelentíssimo senhor, Dr. Francisco Carlos Moreira dos Santos, prefeito municipal de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o envio a esta casa, dê informações a respeito da estação de pedras que está sendo realizada no Rio das Pedrinhas, no bairro Pedrinhas, bem como se existe autorização para a referida atividade, oportunidade em que questionamos. O Poder Público Municipal possui autorização ambiental para a retirada das pedras da área de preservação permanente do Rio das Pedrinhas? 2. Qual o propósito dessa retirada? 3. Qual o destino final deste material, pedras, retirado da margem e do leito do rio? 4. O Ministério Público está ciente dessa atividade de extração? 5. Existe algum TAC, termo de ajuste de conduta, firmado de forma que proíba a extração de pedras referido ao rio? 6. Foi realizado algum estudo de impacto ambiental antes de dar início à extração? 7. Existe algum tipo de estudo de recuperação ambiental da área? 8. Quem faz parte da Comissão de Controle Ambiental do município de Guaratinguetá? Esse requerimento demonstra preocupação para que Guaratinguetá tenha uma estrutura desenvolvida para os nossos munícipes. Solicitamos ainda envio de cópia do presente requerimento aos excelentíssimos senhores Getúlio Martins, secretário municipal de Meio Ambiente, Dr. Mariano Garcia Rodrigues, secretário municipal de Justiça e Cidadania, Dr. Rui Antônio Horta, promotor de Justiça e Cidadania da 4ª Promotoria da Comarca de Guaratinguetá, aos ilustríssimos senhores Januária Marcondes Sanini, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Wilson Castro Silva Aston, jornalista da Rádio Piratininga, Nelson Baracho dos Santos, jornalista da Rádio Monumental, José Roberto Faria Couto, jornalista da Rádio Piratininga, Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias, Lieda Bilota, editor proprietário do Jornal Atos, recinto plenário, vereador João Mó, de abril de 2014, Marcos Soliva, vereador, e João Pita Canetieri, vereador. Está em discussão o requerimento número 92/2014, de autoria do vereador Marcos Soliva. Com a palavra, o autor da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador. A minha preocupação com relação a esse requerimento, bem como do meu nobre colega que assina como coautor, o nobre colega João Pita, é com relação à extração de pedra do Rio Pedrinhas, que já vem, ao longo dos anos, se tornando uma prática normal, tranquilo, reconhecido, mas visivelmente um crime ambiental, que pode estar legalizado perante uma autorização, mas nós, aqui, poderes constituídos da legislatura, temos que verificar se esta autorização ela está de acordo com aquilo que vem sendo praticado. Segundo o que as fotografias irão mostrar, tem uma empresa que faz a extração, que é a empresa A3, que é a contratada pelo Poder Público Municipal, que suponho que a A3 não está, por deliberação própria, fazendo a retirada dessas pedras do rio. Nós que batalhamos aqui para transformar a nossa cidade numa estância turística religiosa, somos também considerados uma estância turística ecológica. Temos uma região linda, belíssima, região das Pedrinhas, do bairro da Pedrinha, do Gomeral, onde este rio com águas cristalinas, que agora nós podemos analisar, olhar bem o visual desse rio com essa água transparente, a retirada de pedras do leito desse rio acaba tirando a purificação dessa água e a transparência dela. A partir do momento que você passa a ter somente terra no leito do rio, ela passa a ser mais turva. E esse trecho onde está sendo retirada, se vocês repararem, dá uma pausa aí, aquele trecho ao lado esquerdo, mais no meio, para o lado esquerdo, já é onde foi retirada uma grande quantidade de pedras, e já não existem mais pedras lá. E a
A água, ao passar por esse lugar, com o volume de correnteza, de corrente de água, levanta a terra e torna a água mais turva. Logo abaixo nós temos ali o bairro da Pedrinha, onde existem ali balneários, as pessoas da nossa cidade nos fins de semana vão lá para se banhar. Por quê? Porque a água é transparente, é limpa, é uma água bonita, uma região bonita de se ver. Então, onde a gente vê a degradação do meio ambiente através desse ato, nós vemos um impacto ambiental visível, a exploração dos recursos minerais que ficam, perante a lei, obrigados com a exploração, extração de pedras a serem recuperados, esses ambientes degradados serem recuperados e que a gente não vê. Pode passar mais as fotos. A gente vê, as pedras começam a ser amontoadas na beirada, lá mais ao fundo, a gente olha, já não existem mais pedras, o trabalho é constante, a retirada é constante dos caminhões de pedras dessa região. Pode passar a próxima. Olha ali, a gente vê novamente aquela região toda praticamente pelada. Daqui a pouco, nós falamos, mas é só um pouquinho de pedra. Esse processo, dando continuidade durante mais 10, 20 anos, nós passaremos a ter um ribeirão normal, sem pedra, sem mais nada, e sem nenhum atrativo ecológico, e passaremos a ter um rio com águas turvas, e acabaremos com esse paraíso ecológico que nós temos dentro da nossa cidade. Pode seguir a próxima. A gente olha, pode continuar. A parte concedida ao nobre colega presidente, doutor Marcelo. Vou ser breve. Eu conheço esse Ribeirão das Pedrinhas, que na realidade não é Ribeirão das Pedrinhas, o nome dele é Ribeirão Guaratinguetá, que é o ribeirão da onde se tira a água para a cidade de Guaratinguetá. Essa retirada de pedra criminosa foi feita há muito tempo atrás, e essas pedras foram todas encostadas na beira do rio, que é um rio que está pedindo socorro, porque se desbravou lá a serra toda, o rio, a vazão. Eu conheço esse rio há muito tempo, desde criança. Esse rio era um rio caudaloso, hoje é um córrego. Nós estamos no final do período das águas, quando chegar no inverno, isso aí vai diminuir mais ainda, de maneira que essas pedras estavam todas na beirada do rio. A pergunta que eu faço é que estão tirando de dentro do leito do rio hoje, ou estão tirando essas que estão na beirada? As fotos irão mostrar onde nós temos mais adiante. Pode continuar, por favor, só pedir mais um pouquinho de prorrogação. Pode passar. Pode passar. Ah, lá tem a máquina. Pode passar. Mais um pouco. Pode ir. Pode passar. Aí, ó. Nesse ponto, a gente começa a ver a máquina dentro do leito do rio. Pode passar. Pode ver? Olha, repara onde está o braço da máquina. Ele não está na beirada, ele está dentro do leito do rio, puxando as pedras de dentro do leito para a beirada. Então, não é o fato de se coletar as pedras que estão às margens. As pedras que estão sendo pegadas são de dentro do leito do rio. O braço da máquina já mostra. Pode passar mais um. Olha lá, ele puxa dali, a esteira está na beirada do leito, ele puxa dali de dentro do rio e joga na caçamba do caminhão. Então, aquilo que ele já recolheu da beirada já foi, agora está pegando de dentro do leito. Pode passar a próxima. Olha lá, ó. A máquina está na beirada do leito e o braço vai lá dentro buscar. Pode ir a próxima. Próxima. Isso aí são já fotos de outros países do mundo que preservam mais os seus rios. Próximo. Pode passar. Pode passar. Isso aí é bem parecido com o trecho mais preservado do nosso Ribeirão Guaratinguetá, o Ribeirão das Pedrinhas. Pode passar a próxima. Encerrou. Senhor presidente, a preocupação nossa é justamente contra essa exploração de forma errônea. Porque as pedras não são coletadas para fora do leito, elas estão sendo buscadas de dentro do leito do rio, e é onde a gente pede ao Poder Público Municipal para que tome providência, para que não proceda essa atitude, que muitas vezes pode não ser do conhecimento do nosso Poder Executivo, mas está sendo feito pela empresa A3, que é contratada pelo Poder Executivo. Senhor presidente, deixo a tribuna nesse momento. Muito bom. Não havendo nenhum outro vereador inscrito, encerrada a discussão, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados,
aprovado oficice.